Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Café Exponencial. Eu já vou começar aqui para quem está com o vídeo ligado, rasgando uma folha de papel aqui, ó. Por que rasgando essa folha? Porque é impressionante o como que eu vejo médico rasgando dinheiro, cara. Rasgando dinheiro, acreditando em promessa falsa, tudo por ter uma falta de visão empresarial, de não conseguir enxergar o consultório como empresa. Essa falta de visão empresarial, ela nos deixa vulneráveis e aí a gente acredita em umas besteiras que a gente escuta por aí na internet. Tem me surpreendido a quantidade de guru de consultório que tem, vendendo as suas mentorias e fazendo promessas, cara, que são sem, não tem como botar fé nenhuma. Fature 200 mil no seu consultório em apenas 3 meses, né? Fature 100 mil já no seu primeiro mês, com o protocolo XYZ. Cara, não tem como levar essa galera a sério. E, pelo amor de Deus, não escutem esse tipo de pessoa. Pô, esses caras são picareta. E é isso aí mesmo, é picareta. É a palavra. Cara, não escutem esse tipo de gente. Quando você vê essas promessas mirabolantes, já liga o alerta e não põe tudo no mesmo saco, tá? Aqui a gente vai falar de coisas para crescer teu consultório, mas não vai ser para te botar em um mês acima dos 100k, 200k de faturamento. A gente vai falar de coisas que você tem que fazer para não rasgar dinheiro e não olhar para o lugar errado. Justamente porque a gente não tem essa visão empresarial, a gente fica suscetível, toma más decisões e não olha para o lugar certo. Os médicos que a gente vê que começam a ter mais sucesso, fora o fato de que eles têm uma boa formação técnica, são competentes, especialistas, eles também desenvolvem a capacidade de ter visão empresarial. Eles desenvolvem a capacidade de gestão, a capacidade de entender para que direção olhar, entender que o consultório ele é sim uma empresa. E como uma empresa, existem setores, existem processos, e existem coisas que podem ser feitas para aumentar a eficiência da operação. E um sofrimento muito grande dos médicos é a geração de demanda, principalmente quem está mais numa fase de início para intermediário no consultório. E já para quem está mais avançado, a dor é estar com a agenda cheia demais e sem tempo para nada e sentindo que está deixando dinheiro na mesa. Mas vamos lá, falando de uma coisa por vez. Começando com essa dor de querer ter mais pacientes, querer faturar mais, a gente fica olhando muito para fora, ao invés de olhar para dentro. E às vezes olhar para dentro é muito melhor. Na imensa maioria das vezes, a gente aprende muito olhando para dentro. Então, se você tem um processo aí rodando, se você tem uma operação rodando, né? Você atende aí seus 20, 30 pacientes por mês, pelo menos. Pô, você já tem um volumezinho, já tem um volume de pacientes. E aí você pode estar pensando, cara, eu preciso captar mais. E aí você entra nessa de ficar só focando em captar, em contratar agência de marketing, em gastar rios de dinheiro com agência de marketing, sem nem saber o resultado que está te trazendo, e você esquece de olhar para dentro. E tem como você estar faturando muito mais, sem necessariamente ter um número maior de pacientes e sem nem mesmo aumentar o preço da sua consulta, procedimentos e cirurgias. Você pode estar faturando mais mesmo assim. Parece que o que eu estou falando é maluquice? Não, não é. E eu vou mostrar para vocês como que isso não é uma maluquice. Por quê? Porque hoje eu quero mostrar para vocês como que pequenos ajustes podem transformar o consultório de vocês, podem aumentar o faturamento. Ajustes em quê? Em processos. O que são processos, né? Processos são formas, maneiras de resolver problemas. Um processo é uma série de etapas que a gente segue para resolver determinada situação. Então, com processos bem estabelecidos, bem organizados, o que acontece? A gente passa a ter mais eficiência, a gente passa a conseguir ter mais rotina, e tendo mais rotina, mais eficiência, seguindo sempre as mesmas etapas, a gente consegue melhorar, a gente consegue otimizar, a gente consegue ter uma garantia de resultados mais uniformes. Então, para não parecer que eu estou falando coisa sem sentido, vamos pensar num processo muito simples, um processo de venda, tá? O que é o processo de venda?
Um paciente entrou em contato com o seu WhatsApp Business, o WhatsApp Business da sua clínica. Ele mandou uma mensagem, a secretária estava num horário que ela estava atendendo, recebendo pacientes que estavam indo ali presencialmente, e aí ela demorou para responder. Demorar para responder o paciente, demorar para mandar uma primeira mensagem, já é algo que diminui a taxa de conversão. O que a gente pode ter aí? Uma mensagem automática de boas-vindas. Sim, eu estou começando do básico para trazer uma ideia do que a gente vai falar. Então, a pessoa mandou uma mensagem, recebeu uma mensagem automática de boas-vindas falando bem-vindo ao consultório X. Nosso propósito é, daí sua proposta de valor. Essa é uma mensagem automática, eu sou a secretária, meu nome é fulana, em até 10 minutos entrarei em contato. O que essa mensagem trouxe? Trouxe uma previsibilidade de tempo de resposta e também deu boas-vindas ao paciente, garantiu que ele estava no lugar certo, conectou. Cara, só isso daí é um pequeno ajuste que faz toda a diferença. Mas aí quando a secretária abordar esse paciente, como que é o processo de abordagem? Muito médico não pensa nisso e nunca falou com a secretária sobre como que é esse processo. Se você não falar, ela vai abordar de qualquer jeito. Ela pode mandar um oi com letra minúscula, pode mandar algo escrito de uma forma que não passe nenhum profissionalismo, pode não aproveitar uma oportunidade de se conectar, mas você pode estabelecer que ela tem, como processo, ela tem que toda mensagem que cai ali, ela tem que responder a primeira mensagem em até 10 minutos, ou 5 minutos, melhor ainda, né? Mas em até 10 minutos. E quando o paciente vai ter recebido uma mensagem automática de boas-vindas, o que ela vai fazer depois? Ela vai olhar ali, vai clicar na fotinho do paciente, vai ver se tem o nome disponível e vai chamar o paciente pelo nome, dizer, oi fulano. Pô, isso daí já é um processo que gera uma conexão. Muitas secretárias nunca chamam o paciente pelo nome. Se não tiver o nome, ela pode ter como o processo dela vai ser perguntar o nome do paciente. E aí ela vai iniciar uma interação. E nessa interação você pode já ter determinado, cara, como que é o fluxograma, o que você vai fazer. Então, um exemplo de um processo comercial é começar gerando essa conexão, já sondando o paciente para entender como que você pode ajudar ele e qual perfil de paciente ele é. E para cada perfil de paciente pode ter um tipo diferente de processo a se seguir para garantir um agendamento. Aí a interação aí não concluiu, o paciente falou que o potencial paciente falou que ia ver a agenda para entender quando que ele tinha disponibilidade para marcar a consulta ou não. E a secretária simplesmente abandonou e deixa morrer. Pô, se tiver um processo de follow-up, isso não vai acontecer. Então, como que é um processo de follow-up? Olha, todos os dias, no final do dia, você vai checar todas as mensagens em aberto e vai enviar uma mensagem para esses pacientes com mensagem em aberto, chamando eles para seguir o atendimento, falando que você está terminando em breve o seu horário de trabalho e que, caso eles não respondam, você retorna na manhã seguinte. Poxa, muito legal. Por quê? Porque aí você garantiu que esse paciente ele foi abordado no final do dia. E rotinas também de reabordar esses pacientes. Isso daí pode ser estruturado em processos. Pode parecer que eu estou falando besteira, mas observe como que é a maior parte dos consultórios médicos que a gente vê por aí. O médico não tem noção de como que estão esses processos, porque ele nunca definiu eles, ou se ele definiu alguma vez, ele nunca parou para olhar, para monitorar, para ver se isso daí está sendo seguido. E isso tem que ser olhado, porque aí tem eficiência se ganhar. Um outro processo para olhar para dentro e melhorar processos na clínica. O processo de follow-up, de acompanhamento. Um paciente passou por consulta com você. Você tem uma data planejada lá de retorno. Como que foi depois o segmento desse paciente? Ele recebeu outras mensagens da clínica? Ele recebeu mensagem perguntando se deu tudo certo com os exames dele? Mensagem lembrando ele de marcar a nova consulta, porque vai ser importante para ele? Tudo isso tem que ser estabelecido, são processos. Como que está a taxa de recorrência que você tem dos pacientes? O que isso quer dizer? Dos pacientes que passam em uma primeira consulta, qual o percentual de pacientes que passam numa segunda consulta e numa terceira consulta? Isso aí tem que ser mapeado, porque é muito mais fácil você vender para dentro do que você está sempre buscando fora.
E isso é um grande erro dos médicos. O que acontece? A gente vê muitos consultórios com um médico e médicas extremamente competentes tecnicamente, que fazem uma boa medicina, são atenciosos, só que o resto da estrutura do business não tem essa mesma comunicação, não tem esse mesmo cuidado. E vai ter muita gente que nunca vai chegar a conhecer você. Essas pessoas, elas vão entrar em contato com o WhatsApp da sua secretária e pode ser que a experiência seja muito ruim e você nem saiba. Mas isso aí vai ser associado à tua imagem. Então, problemas que eu vejo com frequência. Secretárias desorganizadas, falta de treinamento de como abordar e reabordar os pacientes e os clientes em aberto, potenciais clientes em aberto, que vão agendar uma consulta, e a ausência de follow-up para recorrência. Esses são erros que eu vejo que são muito, muito grandes. E aí fica essa questão de, poxa, eu preciso estar marcando mais, eu preciso de mais consultas. Pode ser que você precise sim de mais consultas, mas uma forma de fazer isso é sim buscar mais pacientes. A outra é garantir que os pacientes que já vêm até você retornem mais. Porque as pessoas, elas se esquecem de retornar. E às vezes você tem até uma taxa de recorrência razoavelmente ok, mas no teu planejamento era para o paciente voltar em 2 meses. Só que ele voltou em 4. Por que ele voltou em 4? Porque a vida é ocupada. A vida aconteceu e ele esqueceu de voltar. Se você tivesse mandado alguma mensagem, ele poderia ter lembrado. E aí você teria mais consultas ao longo de um ano. E os pacientes fariam o follow-up da forma que tem que ser feito para patologia específica que você trata, para a condição que você trata. Com isso, eles teriam melhores desfechos, porque isso gera uma melhor adesão e você está monitorando melhor. E por isso estariam mais satisfeitos e com uma inclinação maior a indicar você para outra pessoa. Então, perceba que os pacientes, que as pessoas, se a gente pensar em termos de negócio, de forma geral, o cliente ideal é aquele para quem a gente mais pode agregar valor e daquele que também a gente mais pode, aspas, extrair valor. Entregar valor e extrair valor. Extrair valor significa ser pago. Então, o paciente ideal é aquele que vai se beneficiar de ter múltiplos contatos contigo. E para ele gastar mais com você é bom, porque ele vai ter um melhor desfecho final. E é isso que ele quer quando te busca. Ele quer ter um bom resultado. Ele quer ter um bom resultado em saúde. E a gente consegue garantir isso com processos organizados. E olha que maravilha. Dá para ganhar dinheiro também com isso. Dá para ganhar mais dinheiro, gerando mais valor para as pessoas e tendo um negócio mais estruturado. E isso tem um esforço comercial muito menor do que ficar olhando para fora. Então, antes de olhar para fora, olhe para dentro. Por quê? Porque senão você vai cair no mesmo problema de muitos médicos, que é ficar investindo em marketing, botando 4, 5 mil reais em marketing todo mês, mas tendo uma taxa de conversão muito baixa e retendo muito poucos pacientes. E daí vira o balde furado. Não tem sentido nenhum ir por esse caminho. É que nem ficar batendo a cabeça contra uma parede. Às vezes a gente tem que parar e pensar e a gente vê que, poxa, tem uma porta ali, né? Eu posso atravessar pela porta, não preciso ficar batendo na parede. Então, é impressionante o como a gente não é ensinado a pensar dessa forma. A gente não pensa em termos de processos que a gente pode organizar e de impacto que isso pode ter, de impacto financeiro que isso pode ter. Porque se você aumentar a sua taxa de recorrência em 10%, isso aí já pode ser um aumento enorme. Por quê? Esse paciente ele já foi adquirido. Então você já pagou o CAC, né, o custo de aquisição desse cliente. Agora, cada vez que ele voltar, o que você ganha a mais é uma proporção maior. Fora que isso aprofunda relacionamento. E se você aprofunda relacionamento, você tem o quê? Mais promotores da sua marca. E se você tem mais promotores da sua marca, você tem mais indicação orgânica. Então, a ideia é que os esforços de marketing eles possam ser cada vez mais inteligentes, que você possa cada vez mais ter também pacientes que já vêm
com o intuito de agendar uma consulta, já vem por indicação de alguém. E galera, marketing não é ruim, a gente adora, a gente acha muito bom. Inclusive, é muito bom ter boas pessoas fazendo aí o seu marketing, seu tráfego, mas se vende muita promessa vazia aí e muito médico põe uma expectativa enorme nisso, sem olhar para o básico. A gente vê recorrentemente que o médico que mais se destaca é aquele que, além da competência técnica, tem a capacidade de gestão. Eu já falei isso aqui, mas estou repetindo para que isso cole na cabeça de vocês. A capacidade de gerenciar pessoas, processos, de ter uma gestão financeira organizada, isso é o que permite realmente um consultório crescer mais. E a gente fica muito preso nessa ótica de só gerar mais demanda, gerar mais demanda, gerar mais demanda. A gente acha que a única forma de faturar mais é estar com a nossa agenda lotada. Só que se a gente começar também a focar muito no operacional e não sair desse operacional para olhar para a parte de gestão da nossa clínica, do nosso consultório, a gente vai ficar num platô. E tem muita gente aí que eu sei que está num platô e que não sabe para que caminho ir, porque a gente escuta isso toda semana. Eu já fiz cursos, fiz mentorias, mas eu não sei o que fazer na prática para ter resultado. Eu entendo na teoria, mas eu não sei o próximo passo, porque a gente não tem essa visão estratégica. Só que provavelmente, se você está nessa situação, é porque tem que mudar a forma de fazer alguma coisa. Mas é difícil a gente conseguir enxergar o problema quando a gente está no centro dele. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não vê o quanto ele é devastador para quem vê de fora. Só que também quem vê de fora entende por onde ele está passando e por que caminho ir. Então, nesse contexto, se você tiver interesse em pessoas para te ajudar e você quer dar o próximo passo no teu consultório, você é uma pessoa séria, com boa formação técnica e que precisa desenvolver essa gestão, essa capacidade de visão empresarial, se aplica no formulário que a gente tem na bio do Instagram para participar da Exponencial Med. A gente tem serviços de consultoria distintos para diferentes maturidades de negócio, mas é importante que você já tenha um consultório rodando, com um número de pacientes já bacana ali rodando, porque se você tiver muito iniciante, nós não temos ainda um serviço, uma solução para pessoas que estão assim muito no início. Mas sim para aquela pessoa que já tem seu consultório, já tem uma maturidade e quer dar o próximo passo. Então, convido vocês a saber mais. Espero que vocês tenham gostado desses breves insights aqui desse episódio. E a moral da história, se puderem levar um recado, é antes de olhar para fora, olhe para dentro. Garanta que a estrutura está coesa, que os processos estão coesos, que chegar até você está fácil e claro, que o atendimento está bom, que existem rotinas, que o paciente está sendo acompanhado para que ele retorne e que a recorrência está bacana. Garanta tudo isso antes de pensar em investir mais em marketing, porque dessa forma você vai fazer todos os seus investimentos valerem mais a pena. E se quiser ajuda com isso, ajuda profissional com isso, de médicos e engenheiros que atuam diretamente com médicos sérios como você, é só chamar a gente, porque a Exponencial Med está aqui justamente para isso. Então, um abração aí, exponencialistas, e até a próxima.